que se chama Pará, que tem no Caribe o seu porto de mar. E sei pelos discos do velho lugar que yo no puedo vivir sin bailar. Um tempo muito rico. Quer dizer, eu te falei que o meu tempo rico já vem de 76 e abrange 80. Eu sou de um país que se chama Pará, que tem... Fiz Nasci para Bailar. Com João Donato, é um tempo bem mais caribenho na minha canção. Eu me lembro bem da participação dos movimentos políticos. Tá? Eu fazia parte da diretoria do IAB, que é o Instituto dos Arquitetos Brasileiro, e eles forçavam a nossa presença, eles pediam sempre a nossa presença naqueles movimentos populares de bairro, né? Encontro de bairro, da Pastoral da Terra, tinha as passeatas, discussões, e a gente está sempre presente. Eu cheguei em Belém do Pará, vindo de uma experiência de tentativa de ser repórter fotográfico e tal, aquela coisa romântica de acompanhar, né? Ter visto muita exposição de fotografia em Paris, em que o foco era muito o boom das agências fotográficas, as grandes reportagens nos países em conflito, né? A questão humanitária. Uma recordação forte que eu tenho dos anos 80, ela é negativa, porque a década foi aberta com a morte de um grande ídolo meu, o Beatle John Lennon. E os anos 80 foi muito marcado exatamente por isso, né? Um ano onde a gente estava ali, 80, 84, anistia, acabando o regime militar, então tudo era muito novo, tudo a gente começou a fazer. É uma época, para mim, muito rica, entendeu? Do ponto de vista das artes, em termos de artes plásticas, você ter um PP a todo pano, o Simões, é a época que surge o Arte Pará, em 82, que eu participo desde o primeiro momento. A década de 80 é uma década surrealista, é uma década kafkiana. Nós temos todas as possibilidades de inundar o país de informação boa, exata, útil, que entre na agenda dos cidadãos e lhes permita ser realmente cidadãos. No entanto, nós não encontramos as vias. É uma década rica desse ponto de vista por conta dessa ruptura política, né? E tudo isso vai dar depois na questão do movimento das diretas já, de toda uma organização pela Constituinte para que ela fosse ampla, geral e restrita, né? Essa discussão, esse questionamento, essa necessidade de ampliação de horizontes, certamente foi uma das coisas melhores que eu tive na minha vida, porque poesia não se restringe a escrever ou a palavra, ela se amplia para um modo de vida. É uma forma de você encarar a vida sem aqueles horizontes limitados. É uma década que merece realmente um olhar bem cuidadoso, porque foi uma década saída da ditadura e uma década que teve um rol de coisas assim inovadoras, de coisas que marcaram determinados impulsos culturais, impulsos artísticos, uma efervescência cultural. Rosa flor, vê quanta mangueira e o cheira do tacacá. Meu amor ata a baladeira, embalança a beira do rio mar. Belém, Belém, acordou a feira, que é bem na beira do Guajará. Belém, Belém, menina morena, vem ver o peso do meu cantar. Belém, Belém, és minha bandeira,
que cheira no Grão-Pará. Belém, Belém, do Paranatinga, do Bar do Parque, do Bar Fafá, bem te vi, Sabiá, Palmeira. O ponto de referência do início, que é final de 70 para 80, era o Bar do Parque, né? Tinha assim como se bater um ponto no Bar do Parque. Eu me lembro que foi o ano que comecei a ensinar na universidade, eu voltava à noite da aula e passava pelo Bar do Parque. Sempre tinha aquela mesa de amigos, mais de uma às vezes, né, que tinha que chegar lá e botar os assuntos em dia. Eu me lembro que ali era também o ponto em que a gente fazia as nossas no final da ditadura que estava acabando naquele momento, a gente também, de certo modo, comemorava os avanços que aconteceu nessa abertura. Mas o Bar do Parque foi algo muito marcante, assim, na minha geração da boemia, assim, dos anos 80. Nos anos 70 eu já andava muito pela noite, mas nos anos 80 talvez tenha acontecido a maturidade desta boemia. As pessoas ficam mais experientes, elas ficam mais equilibradas. E eu fiquei um tempo grande lá no Rio, mas vinha sempre aqui. Quando eu vi, o papai era o absoluto chefe do Bar do Parque. Ele mandava, ele tinha o banquete dos cachorros que ele fazia todo ano, né? Mandava botar um plástico grande no gramado e mandava fazer não sei quantos filés que era para distribuir para aquela cachorrada. Houve uma triangulação, né, entre uma zona mais politizada, que eram os movimentos populares, os sindicatos, alguns partidos, que alguns ainda estavam na clandestinidade, e esse espaço cultural, o espaço dos artistas. E tudo se encontrava, naquela ocasião ainda, era um corredor, um Carrefour era o Bar do Parque. E lá eu montei meu escritório avançado, é lá que eu fazia o meu comércio como fotógrafo. Lá que eu levava meus contatos no meio da madrugada, com os contatos na minha bolsa, mostrando seja para um integrante de um sindicato, de um movimento popular ou de um artista, para ver lá as fotos que eles queriam. Bar do Parque tinha um tempo que a gente sentava lá, era fundamental que tivesse o violão lá. Tanto para o Joaquim, o dono, como para os garçons, que era o Raimundo Bananeira. Quando a gente ia pagar a conta, aquilo era muito frequentado por marujos que vinham aqui, de Lloyd brasileiro, navio estrangeiro. Traz a conta, já está paga. Ele enxertava a nossa conta na conta dos marinheiros, porque era importante a nossa presença ali. Não, a gente ia para o Bar do Parque, né? Tanto que eu tenho visto do Bar do Parque até hoje, de ir lá tomar café, quase sempre, né? Porque você saía do ensaio, sentava ali. Tinha que ficar batendo papo, um tempão, enfim, tomando café. O Bar do Parque era um espaço, que eu gostava muito porque era muito eclético e democrático. Eu me lembro uma vez que estava um delegado, uma puta, o cafetão da puta, parece que era o Rui Barato, um monte de pessoas que aparentemente não tinham nada a ver entre elas, nem culturalmente, em termos de interesse profissional, mas na mesma mesa, conversando. Do outro lado, onde é proibido hoje em dia sentar, até certo ponto eu concordo com isso, na escadaria do teatro ficava o Poleiro das Estrelas, que era o pessoal da escola de teatro, você sentava lá, e algumas putas daqui tinham um puteiro chiquérrimo, era o nome, Clarice, sei lá. Essa coisa dos mesmos ideais, dos pontos em comum, né, para as mesmas lutas, os mesmos objetivos, isso com certeza favorecia muito. Né? E não era assim, não era só um grupo de arquitetos, né? Era arquitetos, era historiador, era economista, era administradores, né? Era cantores, músicos, a classe artista. Quantas vezes eu não conversei com o Valdemar Henrique no Bar do Parque, sentado à mesa do bar, né? A gente era quase que obrigatório passar na mesa dele, conversar com ele, dar um oi, falar, às vezes ficava sentado. Walter Bandeira vivia no bar também. Eu me lembro que as primeiras reuniões do que vai ser o Cena Aberta no futuro chamava-se Grupação. E elas aconteceram, as primeiras reuniões aconteceram lá na SAI. Aí depois você ficou sem a SAI também, né? E aí tinha só o Teatro da Paz. O Teatro da Paz fechou e ia ficar um tempão em reforma. O Luiz Otávio é o grande criador do Cena Aberta, né? Quer dizer, na verdade, o Cena Aberta no início era o Luiz, eu, a Margarete e o Walter, né?
Esse era o núcleo primeiro do Cena Aberta. Depois ele foi crescendo e acabou assumindo assim um papel de um grupo importante aqui. Então ele mexeu muito com a cabeça da garotada de teatro. E claro, o Cena Aberta. Eu achava, por exemplo, em termos de cenografia, por exemplo, vi uma vez ele fazer coisas com pneu, não sei o que, nas Troianas, que anos depois eu vi no Mad Max. O Luiz Otávio já fazia aquele tipo de aproveitamento de material reciclado. Tudo era uma aula. Estar com o Luiz era uma aula de teatro, de vida. E tem uma coisa também que eu acho que é uma das mais belas assim, que eu aprendi com o Luiz. Que uma vez ele falando de que, olha, o fulano, ele nem tá dando o texto com a pontuação e a respiração correta. Mas faz tão bem para a vida daquele cara tá dizendo esse texto para essas pessoas, que por que eu vou consertar essa cena? Se o mais importante é o que esse cara está dizendo para ele mesmo sobre o testemunho do espectador. Então é o sentido do teatro. O Luiz Otávio inicialmente me chamou porque o Genê, as peças dele, o universo dele é um universo muito transgressivo. É o universo da prostituta, é o universo do homossexual, é o universo da marginalia, da margem francesa, mas também é o universo, por exemplo, da França ocupada, do antissemitismo, da relação entre os franceses e os alemães, da colaboração francesa, da fascinação francesa, né, pelo Bosch, né, o nome dado aos alemães, e isso misturado com uma transgressão, com a violência, com o sexo, com o mundo das prisões, que o Genê viveu, né, como marginal, que era como ladrão e tal. Isso é de um louco. A outra coisa é tudo que a sociedade tinha horror, o Luiz Otávio explorava muito bem. Então, assim, eu sempre digo assim, o espectador do Cena Aberta, ele não tinha meio termo. Ou ele ia e amava o espetáculo, ou ele ia e odiava aquela cena. E lembro que uma vez a classe teatral, que era muito grande na época, eram muitos grupos, o Movimento tinha 40. E alguma coisa que o Cena Aberta não concordou com uma determinação em relação ao Valdemar Henrique, em vez de aceitar as propostas e usar o espaço, eles resolveram inaugurar um espaço novo, que é o que eu chamo o Luiz Otávio Barato, que é o anfiteatro. Eu pego realmente uma década muito forte de teatro de rua. Agora, esse teatro de rua de Belém, ele já nasce nos anos 70. Ele é radicalmente... Para te ter uma ideia, o grande movimento da categoria teatral para a existência do Valdemar Henrique, que foi um ganho político muito forte, né? Foi o fato do teatro passar quase a década de 70 todo fechado. Então, os grupos são obrigados a irem para os espaços alternativos e para a praça. Esse movimento na praça, no anfiteatro, força, e no final da década de 90, então, o secretário reassume isso como atitude, né, como política, funda o teatro. Como o teatro, para mim, é sempre muito espaço, né? Essa questão de espaço, para mim, ele era uma coisa fantástica, o Luiz. Eu considero ele, assim, em termos de linguagem teatral, uma pessoa visionária. Eu não posso me queixar, eu acho que eu vivi a melhor geração desse século que passou e desse outro, porque nós pegamos tudo que era antigo, conseguimos transformar, as coisas ainda começam a partir da gente. E Pecado de Adão, que hoje é um hino, uma música que tem 20 anos, né? Ela é um hino da cidade, do estado, que marcou. Ela era uma música que a gente não acreditava muito, porque na verdade o meu show todinho era de blues, de rock and roll e de muito questionamento. E Pecado de Adão, ela entra assim suave, ela entrava no meio de uma troca de roupa, então tu colocava essa música meio... Tu fazia uma cena de um bolero e as pessoas dançavam. E era uma música que a gente não acreditava. Essa música, a primeira vez que ela foi tocada na Rádio Cultura. Na ausência desta solidão, você calada no meio da multidão.
tinha um artista aqui chamado Eloy Iglesias, e uma moça que trabalhava de secretária, ela era vocalista do Eloy Iglesias. Aí nós pedimos uma fita no show dele. Eu escutei a fita no show, escolhi uma música, e aí nós fomos pro estúdio, e o cara estourou aqui em Belém com Pecados de Adão. Entendeu? Quer dizer, mas era livre. Agora você imagina o que era gravar em Belém naquela época dentro do estúdio. Aí o Eloy apareceu com Pecados de Adão, tentando fazer um rock à la Raul Seixas, daquilo. Aí meu irmão chegou e disse: Eloy não vai colar assim, desse jeito, vai ficar igual os outros, vão dizer que estás imitando o Raul. Enfim, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer uma coisa meio rock, meio brega. Brega sem a força que tem hoje. A minha ideia do meu irmão, do Janjo, era essa. A gente queria fazer uma coisa que fosse pop e popular ao mesmo tempo. Metendo umas congas, umas coisas para dar uma... sabe? E aí que ele pegou. E aquele solo também aquilo ali foi em estúdio. Eu não me lembro quem foi que achou aquilo, mas nós estávamos conversando até alguém achar aquele... Ele, inclusive, foi contratado pela Continental, o Eloy Iglesias, no caso. E foi lançado um disco. Tá? Mas aí nós não tínhamos nada. A nossa experiência era aquela, entendeu? Não íamos querer tirar partido disso, não. Aí saiu um disco do Eloy, que era um disco com 4 faixas, me lembro. Esse disco colou. Agora que o Eloy fez um CD para ele, mas o Eloy vem daquela época e pegou, foi algo que se experimentou. O mesmo cheiro de amor no ar me enquadra no dom. Teu olhar, sobrevivência, marcando presença. Essa música realmente ela foi um fenômeno. Ela conseguiu, eu já consegui, inclusive já fiz, por conta disso, num shopping, daí ela já foi música para Dia dos Namorados, CD Shopping comprou, com o dinheiro do shopping ajudou a fazer esse disco. Minha louca paixão que me deixa cheio de desejos. Teu corpo nu em pleno verão, sonhos contidos dos pecados de Adão. Eloy Iglesias, um fenômeno absurdo, mas o Eloy tem um diferencial. Ele é um cantor, a primeira qualidade do Eloy é inteligência. E outra, coragem de pensar e dizer as coisas. Acho que nisso a gente é muito parecido. O Prêmio Nacional de Poesia para Deslendário, para mim, foi uma coisa extraordinariamente emocionante, me marca nesse período do início da década de 80, porque esse prêmio veio em 84, exatamente na época em que eu, retornando do mestrado para Belém, fui convidado para participar da administração da Prefeitura de Belém na condição de secretário municipal de Educação e Cultura. Começamos ali a estabelecer um programa diretamente voltado para os produtores da atividade cultural, seja no campo das artes, seja no campo do conhecimento mesmo. Naquela época também se discutia muito a necessidade, no campo do cinema e da fotografia, nem que fosse o registro, porque se considerava que a paisagem amazônica ela passava e continua por um processo de agressão tão violento na sua fisionomia, na sua visualidade, nessa coisa essencial para uma identidade que é a visualidade de uma região, e a nossa marcada pela natureza, pelos rios e por certa fisionomia urbana. Quer dizer, registrar pelo menos isso, visto que o cinema tem, no âmbito do cinema documental ou não, ele tem aquela qualidade que o Roland Barthes vê na fotografia, quer dizer, o estar ali, o esteve ali. Eu me lembro que o pôr do som, por exemplo, era uma maneira de, primeiro, dar visibilidade aos artistas e instrumentistas, mas no horário agradável da cidade, que é o pôr do sol. Então o pôr do som era sempre em algum lugar na Escadinha, ou no caso ali do Forte,
Praça do Pescador, era sempre num lugar que estabelecia uma bela harmonia entre o artista, a arte, a população e a natureza. A Cidade Velha, nesse período, é bom que se leve em conta, era como se fosse um almoxarifado da cidade. Quer dizer, à noite trancavam-se as portas de lá porque não tinha nem muita luz, ninguém passeava para lá, não havia nada que atraísse, não havia nenhuma motivação de outra ordem. Atenção, preciso levar em conta isso. Então, organizar alguma coisa na Cidade Velha era alguma coisa que podia estar destinada ao fracasso, de público sobretudo. Mas nós enfrentamos esse risco e idealizamos, quer dizer, já como a ação do Departamento de Cultura, idealizamos a chamada Serenata do Carro. Aliás, a ideia de um trabalho com o boneco de Miti foi do Nassar, do Emmanuel Nassar. Então, chamamos o Emmanuel, discutimos com ele e surgiu, então, essa ideia da exposição do Brinquedo de Miriti, tanto que no livreto, onde publicamos biografia de alguns artesãos, fotografias e tudo mais, o texto de apresentação é dele, do Emmanuel. Ele foi como se fosse o curador dessa exposição. Pela questão ideológica, as pessoas imaginaram e continuam imaginando que o lugar da tradição, o lugar do artesanato, o lugar do folclore, o lugar da cultura popular, que tudo eu chamo de cultura de retaguarda, é o subúrbio ou interior. Então a nossa ideia na época é o seguinte: abrir para essas atividades os melhores espaços da cidade, como se abre para qualquer outra atividade artística e cultural. A inauguração do Centur foi exclusivamente com coisas do Estado, trazendo pela primeira vez o Morambiré, que é um maravilhoso balé ritualístico, trazendo o Sairé, trazendo a Marujada de Bragança, o lado artístico dessas manifestações. Mas por que tudo isso? Para dar visibilidade à cidade. Nesse ponto eu sou muito guiado por uma ideia ainda que é do interior, mas é da cultura popular. Você ama pelo que conhece. O amar é uma forma de conhecer. Seja o conhecer bíblico ou não, né? Mas o amar é uma forma sempre de conhecer. Então eu queria que as pessoas conhecessem para amar. Nós começamos a criar uma identidade visual nossa que antes não tínhamos. Então a gente começou, não, mas foi em 70 que a gente começou. Em 80 começamos a colher os frutos. A gente era mais absurdo. Olhar a tradição, né? A tradição que chegava na nossa mão, mas a gente procurava trabalhar ela do nosso modo, né? Do nosso jeito. Mas não, procurando fazer uma coisa fora de modismo, né? Acho que o modismo não foi uma coisa que a gente tenha... Não, a gente tinha como ideal ser um Lautrec, um Van Gogh, é engraçado. Ser um viajante, né? Um artista sonhador, viajante, que ia atrás da coisa para fazer, mas a gente desprezava as modas assim, que a gente via do Sul, né? 80 é um ano que, em 85, em 80 eu abri uma exposição chamada Retratos da Alma. E depois eu vi que era cafoníssimo Retratos da Alma. Eu fiz uma coisa para tirar a galeria da parede e vir para o povo, chamado para tocar no rádio. Em 80, no movimento de 80. Logo em seguida eu fiz a exposição sexual. Eu e Luiz Laguna fizemos uma oficina chamada Tanaísca, que a gente misturava material regional com puta que pariu. Aí chegou uma hora, eu fui embora. O Arte Pará era uma coisa que sempre acabava participando. Ele adorava, período, ele já tirava o dinheiro da féria dele, todo no Arte Pará. A gente ganhava todos os prêmios. Ele já se endividava com o ovo no cu da galinha. Já se endividava. Porque tirava várias vezes, né? Nós tiramos assim, vários anos em seguida, assim, tirava. Eu, ele, sei lá, Emmanuel, esse pessoal, né? Aí já diziam que nós éramos medalhões, que nós é que ficávamos assim. Nós isso éramos amigos deles, por isso que a gente ganhava. Era uma loucura, porque não tinha nada disso. Eu acho que o forte do 80 realmente... Realmente o café não vende café. É a cara, é o forte do 80 dele. É porque ele ainda consegue ser imaginário, igualzinho, Lautrec, Munch, todas essas pessoas que onde ele estudou, Miró, Picasso,
todas as pessoas, o bar dele é uma espécie assim, de acompanhamento na ideia. E o 80 era essa, acho que o forte do 80 era essa vontade de liberdade que todo mundo um Buñuel, sentia, né? Todo mundo... Benedito Nunes fala que eu achei interessante. Belém era uma cidade de centro. Tinha um centro, tinha 4 centro, e todo mundo descia para o comércio, tinha um centro. Quando você tira o centro dessa cidade, a cidade se dispersa e não sabe para onde andar, não sabe quem é, ela perde a identidade dela. Belém, como Recife, como várias outras coisas, estão perdendo a identidade central dela. Ela pode pintar a fachada do que quiser, mas a população já não frequenta, já não é a mesma história, o centro já não é mais aqui. Desde o início, acho que nunca se teve, na história da própria Foto-Oficina, do Foto Pará, ou do Foto Ativa na sequência, um propósito de formação profissional, apesar de discutir-se questões profissionais também, de mercado, mas acima de tudo, fazer com que esse fazer, refletir, fazer, quer dizer, esse percurso cíclico se desse a partir de cada um na sua forma de se envolver e manter essa relação com o mundo. Na área da fotografia, nessa época também, começou-se a agregar um bom grupo de fotógrafos, né? Miguel, em 81, fez a primeira oficina, Miguel Escaoca, a primeira oficina de fotografia dentro da Escola de Arte Agi. E dali já ficou já deu um bom caldo. Então, os anos 80, realmente, 81, 82, eles coincidem com essa descoberta de um caminho para o meu trabalho. Porque foi quando eu percebi que eu não queria ser fotógrafo de moda como eu achava que queria nos anos 70, que eu não queria ser fotógrafo da revista Status na época, que era, né, a Playboy de antigamente. Não queria ser fotógrafo de Vogue, queria, na verdade, descobrir um outro caminho. E que esse caminho estava aqui na minha cara. Eu acho que o que representa mais os anos 80 assim, são os varais, né? Que era uma forma até mais barata e mais livre, não precisava pedir para a galeria, para ninguém, né? Vamos fazer uma exposição ali na Praça da República, no Bar do Parque, no 3x4. Então era coisa, precisava ter fio e as fotos ampliadas, né? Que a gente sempre tinha. Mostra a Foto Pará, a primeira, que houve a seleção, a comissão selecionou, e a exposição foi montada na Galeria Ângelos e foi colocado num álbum todas as fotografias que tinham chegado para a mostra do público, que o público pudesse apreciar o que tinha vindo para compor o primeiro momento, que foi das pessoas inscreverem seus trabalhos. No último dia, nós propusemos uma chamada para a gente ia fechar a porta da galeria, mas o material todo ia sair, ia ser exposto numa forma de varal na frente do bar, entre a Galeria Ângelo e o bar do Parque. E o Foto Varal já ganhava corpo naquela ocasião e foi considerado naquele momento o lançamento oficial da proposta do Foto Varal, apesar dele ter acontecido no âmbito do projeto Arte na Praça com o Grupo Agi, onde ela efetivamente se realizou pela primeira vez, acho que foi em 81 ainda. Eu fiz 2 exposições nos anos 80 e já isso me encaminha para esse rumo do fotógrafo autor, né, que investe na edição do seu trabalho. Né, e nesse momento não só eu estou fazendo isso, é o momento que vem Otávio, né, trabalhamos por 1 ano, ele já vinha do Foto Ativa. Né, Miguel, tínhamos o Foto Pará, que se reunia na Praça do Ferro de Engomar ali, que é um momento muito brilhante da fotografia. Trabalhamos na sequência um outro projeto muito interessante também, o projeto Rio Abaixo, Rio Acima. Né? Tivemos o Luiz Braga com a gente, o Patrick, Almizinho também, enfim, foi um movimento muito intenso de documentação que hoje a gente tem um produto aí, um registro histórico muito interessante e naquela época agregou, né, fortaleceu a atividade profissional de cada um. Por que começou a se ver Foto Varal para tudo quanto é lado? Porque as organizações, os atos públicos, em prol de qualquer causa, requisitavam o varal.
por temas, por animação, assim como você convidava artistas para fazer uma animação, cantar, apresentar uma sketch, uma peça de teatro, a fotografia também começou a transitar dessa maneira, não só como uma presença do registro do fato, mas de levar e trazer as coisas desse lugar. As pessoas, quando veem a fotografia ter o brilho que ela tem hoje na mídia, esse reconhecimento que ela tem com a comunidade, pensa que isso caiu de paraquedas, que nem se embriou dentro d'água e dissolveu. E, na verdade, isso é fruto de uma série de ações, algumas individuais e outras coletivas, que foram plantando nesse imaginário das pessoas esse respeito e essa admiração pela fotografia. A foché do guarda-chuva achado, na verdade, foi dado lá na Feira do Açaí. Mas depois foi juntando uma série de sugestões, né? E acabou dando assim, tipo, Grêmio Recreativo, Litero-Cultural, Carnavalesco, Misto, Antirracista, Antifascista, Anárquico-Construtivo, Antirracista, Antifascista, anti todos os falsosistas da vida. Bloco né? Misto, Lírico, Junino, Lítero, Paraense, a foché do guarda-chuva achado. Finalmente chegaram. Mas a música era muito animada, tanto que quando a gente chegou na Feira do Açaí, que a gente desceu a ladeira e tal, chegamos levamos uma vaia. Primeiro nós levamos uma vaia, mas como eles viram que a gente estava num astral muito legal, Bando de doido. Todo mundo resolveu aderir. Aí nós demos a volta lá pelo Ver-o-Peso, aí voltamos de novo para descer novamente a ladeira. Ali do Champanhar. Isso, aí já tinha umas 40. Mas cresceu tanto que o Fernando Lobo bolou uma história de um carro alegórico que tinha um alto-falante, parece um carro de pipoca, tinha um alto-falante com uma bateria e ali funcionava o microfone com o alto-falante em cima. Era um lugar legal para se brincar carnaval, né? Porque tinha as ruas estreitas e as pessoas vinham ver o bloco passar nas suas janelas. Eio, 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 para pra dar um lero, para pra dar um lero, para pra dar um lero, para pra lerar. Vinha descendo no passo da ladeira, encontrei uma besteira e comecei a fumar. E de repente paralelepípedos pulavam, todos me seguravam e eu a rodar. E de repente paralelepípedos viravam, todos me seguravam e eu a rodar. E dele uma, dele duas, dele três, tudo rodou outra vez e todos a me segurar. E dele uma, dele duas, dele três, tudo rodou outra vez. Todos a me segurar. Era. Isso era, a turma levantava, parecia aquele frevo famoso de Pernambuco, né? O Vassourinha. O cara que achou o guarda-chuva. O cara que achou o guarda-chuva. Esse é o cara. Esse é o cara. E aí começamos a dançar aqui, dançava com a Catarina, dançava com a Selma, que tava com a Celita. E aí apareceu um guarda-chuva no chão, aqui. Porque tinha chovido no dia da floresta. Pra vocês, né? Eu peguei o guarda-chuva e botei aqui no braço e continuei dançando com as meninas. Ficou naquela e o guarda-chuva não saiu daqui do braço, pô. Foi. Aí dançava com a Selma, dançava com a Catarina, ficou naquela confusão. Foi quando nós resolvemos sair daqui. Eu acho até porque a gente tinha começado, a gente estava acabando já, acabou a cerveja, acabou o evento aqui, que era o Seresta do Carmo. Aí fomos para Paricá. Quando entramos, sentamos numa mesa lá, no meio deu 5 minutos sentado, eu abri o guarda-chuva, pô. Que tava chuviscando. Exatamente, aí bate. Abrimos o guarda-chuva, ficamos também no máximo 10 minutos com o guarda-chuva aberto na mesa. O Ney veio e pediu pra fechar, porque alegando que aquilo ali dava azar, né? Ia dar azar pro porra, deu maior sorte, cara. Esse aqui foi o final da Foché, olha como ficou o inferno. Isso nem era comigo mais isso aí. Pariu, a praia, como ficou aí. Eu queria acrescentar só uma coisa que é curiosa e que é importante no Afoxé, nesse movimento do Afoxé, que foi a acolhida dos moradores da Cidade Velha. Quer dizer, na verdade, era uma coisa nova na Cidade Velha, na história mais recente da Cidade Velha, quer dizer, você ter um bloco desfilando, uma coisa desse tipo. E as pessoas acolheram a gente com muita simpatia, né? Uma acolhida assim, calorosa, dava apoio, né? Sentia o apoio, ninguém reclamava daquela coisa toda. Então eu acho que essa integração que a gente teve naquele momento com os moradores da Cidade Velha foi alguma coisa muito importante naquele momento.
vai, enrola outro, pegue uma carreira atrás da brincadeira. Ora vem, enrola outro de novo e vai atrás do povo descendo a ladeira. Ora vai, enrola outro, pegue uma carreira atrás da brincadeira. Ora vem, aperta outro de novo e vai atrás do povo descendo a ladeira. E dá um tempo pro bumbum descansar na calçada, que a rapaziada já vem trelelê, gererê, com guarda-chuva que achou outro dia. Nasceu a folia na sola do pé, com guarda-chuva que achou outro dia. Nasceu a folia na sola do pé. No bate que bate, bateu, no vai ou racha, rachou. No meio da praça a gente se encontrou. No bate que bate, bateu, no vai ou racha, rachou. No meio da praça a gente se encaretou. Ora, ora, vai. Assim, o Fundo de Gaveta é de 81 a 83. 81 saiu o primeiro volume do Fundo de Gaveta. Mas o Fundo de Gaveta já existia quanto grupo antes do primeiro. O primeiro volume já foi uma consequência dessas reuniões, dessas discussões e tudo. A grande influência desse núcleo todo era o Max Martins, que também era vizinho nosso ali do IAPI. Na época, por conta dessa relação com a plástica, eu já fazia arquitetura e conheci o Age de Carvalho na faculdade, que já era então parceiro do Max. Os dois, fundamentalmente assim, foram muito influentes para esse grupo. Nossas reuniões eram reuniões assim de debates literários, onde a gente pegava, trazia textos, autores, pegava as traduções. Na época o Ágio tinha aquela página na Província do Pará, depois no Liberal, né? Que ele fazia traduções de vários poetas, então a gente pegava a tradução e pegava a versão em original e tentava entender qual era a gênese daquele processo, como é que se construía aquilo, qual era o princípio, aquela coisa. Era um estudo, literalmente a gente fazia um estudo. Cada um fazia na sua casa, né? E fazia em grupo essa discussão. Essa discussão é que efetivamente era a cara do grupo. Não necessariamente esses 3 volumes, eles eram apenas um reflexo de tudo que acontecia lá dentro. Eu acho que o mais rico que houve em todo o existir do Fundo de Gaveta não foi o resultado final, mas sim um processo. Loureiro, Vicente Cecinho, Rui Barata. Rui Barata era tiete até, assim, do grupo, né? Enfim. O Rui Barata teve uma daquelas coletivas organizadas pelo Marbo, né? Ele foi chamado, vários escritores estavam presentes, e todos esses estavam, só acho que não, né? E perguntaram para o Rui Barata, o Marbo, acho que era o interlocutor, e perguntou para o Rui Barata o que é que ele achava da poesia paraense, o que é que estava, sabe, tal. Aí ele pegou o microfone e disse assim, a melhor coisa na poesia paraense, a melhor coisa que aconteceu para a poesia paraense foi o Fundo de Gaveta. Aí pegou, soltou o microfone e foi para o bar do parque. Hoje em dia eu observo que tem uma coisa que eu acho que está na gênese do meu trabalho, que é essa relação entre palavra e imagem. Né? Tanto que um trabalho de 82, exatamente desse período, que chamava Novas Poesias em Quadrinhos, que foi um trabalho que eu participei no primeiro Arte Pará, que chamou muita atenção do Parloureiro. O Fundo de Gaveta, na verdade, eu acho que está nessa essência realmente do que veio se tornar meu trabalho posteriormente como artista plástico. Na verdade, a questão do Sangria, a questão do Fundo de Gaveta, a questão do Cultura Pará, eu acho que ele se coisa como uma coisa só. Ele é um crescente, essa necessidade de se criar alguma coisa, de produzir alguma coisa, de pelo menos se mostrar alguma coisa a nível de arte, cultura e tal. Eu acho que eu nunca deixei de fazer Fundo de Gaveta. Você estava numa época ainda de repressão, você ainda estava numa época de desabrochar de ideias, você estava numa época de desabrochar emoções, você estava numa época muito perene na tua vida, de sentimentos e informações. Isso foi crucial nesse momento, você aproveitar, estava abarrotando essa cachoeira toda e tentar dar mecanismo, dar método para ela. Entende? Então esse questionamento foi permanente e hoje e sempre me foi útil em tudo que eu faço. Então hoje dirigir uma empresa para mim é como escrever um poema, sabe? Escrever um poema pouco ampliado, não está mais a mídia, não é mais o papel e a caneta, você está escrevendo alguma coisa que é diferente, você está buscando uma forma de criar algo novo, está buscando uma forma de conduzir as coisas para um outro horizonte. E é difícil afastar, é difícil você querer fugir dessa necessidade de poesia, porque como o Celso falou, tudo que a gente vê, tudo que se faz na vida é poesia. Ela em fração de segundo, numa palavra, numa letra, ela pode dizer tudo. Acasalar sonhos.
sob lençóis noturnos. Amargo armar de possuir a casa, o planeta, placenta azul. Ira, mira de sangue, sons metálicos, elementos atômicos. Acasalar casca e ovo. Amargo armar de construir, cimento e barro. Sexo, sarro. Acasalar naufrágios, secretas sereias, quatro paredes. Acasalar pernas, umbigos, coxas, vaginas. Acasalar orgasmos, sob lençóis azedos, nuvens, manchas. Acasalar censuras. Me lembro do Chico Sena ligando para minha casa meia-noite de uma terça para uma quarta-feira. Pensei que tinha morrido alguém. Então, telefonei à meia-noite. Edgar, é Chico, eu estou aqui não sei aonde. Olha, eu queria passar por ti por telefone uma música linda que eu compus agora. Porque ele dizia assim, ele já elogiava antes, né? Era uma característica do Chico. Aí começou, rosa flor, vem contar mangueira, cheira, cheira. E o cheira do tacacá. Meu amor, a baladeira embalança a beira do rio-mar. Belém, Belém, acordou a feira. Quando terminou, eu digo, pô, Chico, é legal, pô, essa tua música. Eu vou ver se eu gravo num cassete e te levo. Bem, ele não gravou num cassete, mas depois a música começou a ser cantada aí pela noite. Eu comecei a me lembrar de ter escutado, não digo em primeira mão, mas foi uma das primeiras pessoas que escutou essa música. Então, claro que ela é, se eu vou me lembrar dos anos 80, eu me lembro do Flor do Grão Pará. Chico Sena pontificava nesses bares todos, papai chamava para ele de operário da noite. Era o Chico, o primeiro operário da noite. Do bar do parque, do bafafá, o bem-te-vi, sabe a palmeira não baladeira, deixa voar. Belém, Belém, acordou a feira, que a vem na beira do Guajará. Primeiro, papai chamava, era o Chico Sena, que o Chico Sena saía do Maracaibo, ia para o Nativo, depois ia para ali pro Hotel Vanja. Ele fazia um circuito para ganhando, cada set ele fazia numa casa diferente, voltava de novo para a primeira. Infelizmente nós perdemos o Chico, mas deixou uma composição que eu digo que é um hino de Belém. A Associação Açaí, ela vai surgir também em função de um pessoal que morava, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu fui em 81, tirei umas férias e tal, e fui para lá e juntei e fiz uma matéria no Resistência. E a gente botou todo esse pessoal para falar, né? E esse pessoal faz uma análise daquele momento. Daqui a pouco, então, esse movimento vem e desemboca. É uma coisa muito rica, sabe? Porque a gente percebia o seguinte, as pessoas, elas faziam um pouco de tudo, tá certo? Então, a pessoa que participava do movimento da igreja, ela, ao mesmo tempo que ela participava do movimento religioso, ela participava da luta sindical, ela participava da luta do movimento popular, ela participava do movimento cultural. Então isso, sobretudo no interior, era de uma riqueza fantástica, né? A luta pela terra, as caravanas de trabalhadores que vinham a Belém, iam ao palácio, né? No início eram recebidas, fazia-se até um certo marketing político em cima disso, mas depois começa a não receber e as coisas vão entrando num processo de muito atrito, de muito conflito. E um desses momentos é a morte do Quintino, que era essa liderança que eu falei há pouco, que enfrentou os pistoleiros, enfrentou os grileiros de terra, né, na Pará-Maranhão. Esses grileiros já não estavam, esses latifundiários já não estavam contentes apenas com um pedaço que eles tinham, né? Até porque terra era barata e os negócios da pecuária cresciam. Então eles resolveram ampliar mais. Para ampliar esses domínios, eles tinham que retirar as populações que já estavam lá dentro. E aí começam a expulsar, matar essas pessoas. Quem não queria vender a terra, quem não queria sair pacificamente, era morto. E o Quintino, que era um camponês, né, um lavrador, ele resolve, era um homem corajoso, tinha sido amansador de burro, nasceu no interior do município de Bragança. Ele vai para o enfrentamento. Os fazendeiros daquela região pressionavam, né, o Jada, o governador da época, pedindo a cabeça do Quintino. Né? E aí ele mandava tropas. E a população
de certa forma, reconhecia no Quintino uma pessoa que estava do lado deles. Então eles escondiam, eles davam fuga, eles não informavam. Se eles sabiam onde ele estava, eles não diziam, ou diziam em lugares errados. Com isso, o Quintino conseguiu sobreviver um bom tempo dentro da área, 83 a 85, quando ele é assassinado, né? E ele é assassinado por uma patrulha, depois que a polícia militar infiltrou, pela operação Aciso, um dentista dentro da área, que ganhou a confiança da comunidade e a partir daí entregou, conseguiu pegar onde ele estava e os caras chegaram no Quintino. O corpo do Quintino foi trazido para Belém, levado para o IML, e imediatamente houve um clamor da Sociedade de Direitos Humanos e um monte de entidades populares foram lá para a porta, começaram a fazer a manifestação. Imediatamente o corpo foi levado para Capanema e enterrado numa cova rasa lá em Capanema. E aí era véspera da comemoração dos 150 anos da cabanagem, do movimento da cabanagem. Então ali, na inauguração, foi se transformado num ato público contra aquela inauguração em função da morte. E o Nazareno Torinho escreveu um poema publicado no Liberal, onde dizia: "Ode a um cabano. Quando se homenageia a cabanagem, mata-se um cabano." O Grupo Gema durou mais ou menos 10 anos. Eu entrei no Grupo Gema em 84. Eu estava contando, outro dia deu umas 20 pessoas. A partir de 87, por aí. 86, 87, quando começou o free jazz no Brasil. Exato. Aí a coisa começou a detonar realmente. Porque colocar música instrumental na noite, na verdade, isso deve-se ao Grupo Gema. Porque aqui a gente aproveitava as brechas, né? Na época que eu estava. O Walter ia se apresentar. Antes do Walter cantar, nós tocava assim um número instrumental. Nós demos sorte, quer dizer, de tocar nessa época com o Walter Bandeira. Sem ter plano, melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. O fenômeno do Walter na época, porque o Walter não tinha disco, não tinha sucesso por si próprio, cantava só música dos outros e lotava tudo que era teatro, bar, Macapá, o tempo todo lotado. Santarém, Macapá, São Luís, Porto Velho, longe. Todo ano tinha sabe? A gente viajava essa área aqui com ele sem ele ter um disco, porque geralmente o disco, né? O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Eu vejo assim que uma década que ela foi uma espécie de divisor no meio musical paraense. Porque, na verdade, antes da década de 80, eu falo por experiência própria, existiam dois tipos de música em Belém, músicos populares, tá? Os que tocavam nas boates, no basfom, digamos assim, e os que tocavam nas bandas de baile, nos clubes. E eu acho que a partir da década de 80 apareceu a turma que não faz nenhum nem outro, a turma do show. Tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio e quer voltar. Tem gente a sorrir e a chorar e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. 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 É a vida. 2, 3 e... Uma coisa muito interessante que ocorreu na década de 80, no Maracaibo, nós fazendo música instrumental, estávamos tocando uma música de um músico chamado Ricardo Silveira, um dos maiores guitarristas do Brasil, tocava com Milton Nascimento,
Mas tem um trabalho instrumental, um disco espetacular que ele fez, chamado Bom de Tocar, né? E desse disco tem uma música muito bonita que nós tiramos a música e tocávamos na nossa apresentação lá no Maracaibo. E uma noite nós estávamos tocando e chegaram entraram dois caras e sentaram assim, que o Maracaibo tinha um banco do lado. E os caras ficaram ali sentados, e eu conheço esses caras. Quando nós olhamos, era o Nico Assunção e o Ricardo Silveira, que tinham vindo em Belém com o Milton Nascimento, faziam parte da banda do Milton Nascimento, para ver o nível dos caras, né? E nós, sem querer homenagear nada, fazia parte, nós tocamos a música. O cara quase chora, o cara enlouqueceu naquela época que a música instrumental não era tão divulgada, porque eu cheguei em Belém do Pará e deu de cara com um grupo tocando uma faixa do disco dele. Pô, o cara saiu encantado. Pô, gente, foi um negócio assim. Música. Dois irmãos, né? Essa grande questão da linguagem pessoal, para mim, foi a questão do uso da cor, das cores primárias, da geometria, que eu inicialmente achava que ia buscar no universo popular, na pintura das casas da periferia de Belém, na pintura das embarcações, e que eu absorvi, que fui buscar na observação desses lugares. E que percebi que havia uma outra estética ali. Eu acho que essa questão da criação ela é feita a várias mãos, né? Inclusive a minha, não apenas a minha, né? Então é uma outra participação que é mais além e deixar acontecer. Então essa cor, eu acho que o que determinou, e o ícone assim, principal dessa cor e dessa grafia e dessa maneira de desenhar, me pareceu que estava nas placas de açaí, nas placas que indicavam a presença de venda de açaí, né? Eu achei que ali havia uma síntese do que eu queria e eu reproduzi isso numa das telas, de forma que aquilo se transformasse num ícone semelhante à Coca-Cola, né? Que fosse... E aí já estava ali colocadas também a questão pop, a questão conceitual de uma visão pop, mas do nosso universo pop, literalmente popular. Nesse pensamento dele, do ambiente dele, que era o ambiente popular e ambiente literalmente comestível, para um ambiente simbólico. E eu tive a confirmação disso logo depois que a gente teve os comícios das diretas, 82 por aí, eu me lembro de que eu vi assim emocionado que tinha bandeira do Partido Comunista, bandeira do PT e bandeira do açaí. Bandeiras que reproduziam a placa de açaí. Quer dizer, eu acho que eu dei uma contribuição. É como se a gente tivesse um sentimento para expressar, que ainda não tinha um ícone, né? E que não podia ser expressado nem pela bandeira do PT, nem do PCdoB, nem do PC, mas que era muito particular e que era vermelha também, mas que era um pouco diferente, que traduzia um outro sentimento. O grande projeto que eu desenvolvo até hoje, ele teve início em 80, esse trabalhinho aqui é de 80 exatamente. E ele é o primeiro onde eu usei geometria, cor forte. Foi o primeiro onde eu usei um objeto de chapa. Eu acho que ele é a chave para todos os outros trabalhos, tanto que eu nunca coloquei ele à venda, e sempre mantive ele como um ícone assim,
de todo o trabalho. Um amor dos olhos feito marajás, a porção do teu amor e um ano dos ancestrais, Marilua barandeia as fronteiras que venci. Chamegoso é uma história engraçada, era do Alfredo e do Príncipe. Eles trabalhavam comigo no Museu da Imagem. E um garoto apareceu lá, querendo uma música, era o Marco Monteiro. Os meninos tinham essa música, mostra a música de você, rapaz. O Marco. Nunca eles pensaram que ia acontecer nada. E aconteceu e foi um sucesso. Que tão fogo tem querer. E, por exemplo, o Marco Monteiro, quando ele chegou O primeiro aqui... show que o Marco Monteiro fez na vida em teatro foi acompanhado pelo Grupo Gema. O empresário usou isso nas ruas, em outdoors, assim. O Grupo Gema apresenta Marco Monteiro. Mas que tão fogo tem querer. Tão chamegoso como quem ao luar. Mas eu me lembro dele chegando com uma gravação que tinha sido feita no Recife para uma música do Alfredo Reis, chamada Chamegoso. E veio numa fita rolo pra cá. E os gravadores, aqui tem um, vamos ouvir a fita rolo. E é legal, a música a gente sentiu logo que vamos lançar isso? Aí ficou assim, porra, não tem um disco. Se eu gravei lá, vou ter que arranjar patrocínio para editar um disco. Digo, mas porra, se tu queres que tua música apareça, ela tem que ser veiculada pelos programas. Aí bora ver que diabo vai dar, né? Aí tá, aí começou a rodar aqui na Rádio Cultura e pegou. Pode arrebentar, vai. É demais! A Malta, enquanto Malta, ela surgiu, foi a partir do espetáculo que a gente fez, incentivado pela Leila Mícolis, né? Que ela esteve aqui em Belém me visitando. Aí a Leila, na época, era uma poeta ativa, né? E a gente não podia perder a oportunidade de vê-la dizendo suas poesias. Na década de 80, eu estava nas inserções coletâneas, eu encontrei o Juraci pela União Brasileira de Trovadores, em premiações de trovas, né? Então nosso relacionamento foi parte da trova. Depois que eu soube do encontro do museu pelo jornal, eu fui para o encontro da Feira do Pôr do Som. Então também estava procurando um movimento em Belém, literário. Aí a gente fez no Valdemar Henrique, nesse circo, a hipnose poética. Né? Essa hipnose poética aí foi a característica fundamental da gente. Né? Por que era a hipnose poética? Era nós falarmos de poesia ao mesmo tempo, numa loucura, numa alucinação geral, e que foi uma ideia da Eliana Barriga. E então, desde esse início, a gente começar a buscar justamente esses movimentos onde tem para você mostrar, para você colar com outros movimentos. Tanto que eu colei muito no grupo Agir de teatro, eles levavam teatro para a praça, e eu levava também, já influenciado pelo Chicaoca, que tinha o fotovaral, né? Com o fotovaral eu colei e criei o fotrovaral, que eu aliava fotografia e trova no varal. E depois o varal de poesia. E com esse varal eu comecei a andar pela cidade, não tinha movimento, não tinha festa, estou lá com o varal. Justamente porque nessa época, né, se criou aqui o jornal PQP, Raimundo Mário Sobral. E do PQP era onde a gente soltava os cachorros. Eu escrevia as sátiras, né, em pleno governo militar ainda, como essa aqui, Carta São João, governo de João Batista Figueiredo, onde eu fazia a crítica, né, que eu fazia, mandando uma carta para São João, mas contando as mazelas daqui, falando no santo que deu fim no seu dinheiro, que era o Delfim Neto, que era o ministro, né, do planejamento, que chamava de Planeja ao Bento, né. Meu São João, confiando na nossa camaradagem, escrevo para lhe contar uma grande sacanagem. Pobre este ano não pode fazer forró no terreiro porque apareceu um santo e deu fim no seu dinheiro. Também não terá fogueira, nem foguete, nem balão, por ninguém mais aguenta esta grande enrabação. O santo que aqui baixou faz de tudo acontecer. Enche panela de pobre sem panela o pobre ter. Por isso, São João querido, peça para Nosso Senhor nos livrar urgentemente deste santo enrabador. Né? E aí o São João respondia, né? Recebi sua carta e digo que aprova a bandalheira. Já estava de saco cheio de foguetório e fogueira.
Quanto ao santo enrabador, não passa de um bom sacrista e está ocupando as funções do meu xará João Batista. Na hipnose poética, que eu já expliquei no início, né, que era quando a gente falava a poesia, todo mundo ao mesmo tempo, esse poema, em certo momento. Aí, e ele é muito forte, cavar no sol a luz degrau de cada dia, não sangrar e nem ceder. Cavar no sol a luz degrau de cada dia, não sangrar e nem ceder. Cavar no sol a luz degrau de cada dia, não sangrar e nem ceder. A experiência nasceu de um curso dado por mim, pelo Walter Bandeira e pelo Geraldo, na Escola de Teatro, com alunos do Colégio Moderno. Aí, depois disso, esse curso virou num grupo. Logo no começo, o pessoal que era aluno do Moderno pulou fora e o Geraldo assumiu as rédeas. Teatro voltado para a região amazônica, que mostrasse um pouco da nossa realidade e focado em cima das lendas, a gente procurava de uma certa maneira tirar do santuário a lenda, né? Isso servia para mostrar um tipo de pesquisa que a gente fazia em cima de uma linguagem popular e amazônica, que era a intenção, a proposta do Grupo Experiência desde a fundação. Depois do Goodbye Pororoca, como a gente estava tentando fazer um espetáculo que fosse a cara de Belém, eu lembrei de Ver o Peso como um ponto em que a gente pudesse centrar o espetáculo, né? E então eu propus que a gente fosse fazer pesquisa, a gente fosse reunindo e que o espetáculo fosse sendo construído cena por cena. A partir dessa pesquisa, digamos assim. Então a gente vai fazer uma cena sobre o Rapa. E foi o primeiro trabalho feito assim, né? Em Belém nunca tinham feito isso. E a prova disso, nunca tinham feito. A prova disso é que durante as pesquisas a gente conheceu essa Dona Matilde, a vendedora de peixe, que acabou se transformando num personagem da peça que a Vlad fazia, a vendedora de peixe. E ela, aqui nesse teatro, foi a estreia do Verde Ver o Peso. Nós trouxemos ela como uma convidada de honra para esse dia. Ela sentou na primeira fila, uma touquinha toda tecida. Essa mulher ria do começo ao fim, porque ela se identificava demais. Então essa era a prova que a gente precisava para ver que era muito legal. Isso talvez tenha sido o mérito receita certa, né? O mérito e a receita certa para o espetáculo, para o sucesso do espetáculo, porque foi o trabalho de pesquisa em cima de um espetáculo nosso, a partir de nós, construído por nós. Isso facilita, você não vai ter que repetir nem decorar. O mais importante escrito por outro. Feito pelo Grupo Experiência. E eu acho que por isso o sucesso do espetáculo. E a prova porque disso. A pergunta para mim é o seguinte: qual é a explicação do Verde Ver o Peso esse sucesso todo está em cartaz, a receita há tanto tempo? Eu digo, é porque as pessoas se identificam com os personagens, elas riem de si mesmas. Caetano tinha lançado a música Eu sou a filha da Chiquita Bacana, nunca entro em cana, porque sou família demais. Aí eu achei genial a música, porque eu me lembrei, né, da minha adolescência, a Emilinha Borba cantando nos filmes da Atlântida, né, aqueles musicais da Atlântida, a Emilinha cantando Chiquita Bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana na nica. Vamos formar um bloco, aí surgiu a ideia, vamos fazer um bloco de carnaval, As Filhas da Chiquita. Aí foi todo mundo pro meu apartamento, todo mundo pro meu apartamento para preparar a primeira saída das Filhas da Chiquita. Vamos fazer agora desenhar qual é o símbolo do bloco. Aí discutiu-se, conversa vai, conversa vem, Filha da Chiquita, Chiquita Bacana, com a casca de banana. Um cacho de bananas, foi a ideia que surgiu. Vamos desenhar um cacho de bananas. Aí, já todo mundo muito bacana, né? A ideia evoluiu de um cacho de banana para um cacho de picas. Uma noite conversando aqui, uma roda, galera, lembrando do velho Arraial de Nazaré, né? As pessoas se reuniam no Largo de Nazaré para comemorar as famílias, etc e tal. E a gente constatou que isso tinha morrido. Aí, sim, surgiu a ideia. Vamos fazer um arraial aqui no Círio
como nos velhos arraiais. Nesse ano, as organizações católicas estavam presos aqueles 2 padres franceses, Aristides e François Goriot, se eu não me engano. As entidades católicas anunciaram que durante o Sírio, eles levantariam faixas pedindo a libertação dos padres. Aí tinha um jornalista paraense já falecido, chamado Oliveira Bastos, estava em Brasília, morava em Brasília, estava residente em Brasília, e ele escrevia para os jornais locais, escreveu uma crônica no domingo, condenando a manifestação política no Sírio, e ele escrevia para os jornais locais, escreveu uma crônica no domingo, que o responsável pelo milagre do Sírio, né, quando Dom Fuas Roupinho, né, o cavalo dele ia pular no precipício atrás de um veado, que ele gritou: valei-me, Nossa Senhora de Nazaré, o cavalo não pulou no precipício. Então ele disse, já que um veado foi responsável pelo milagre, aí surgiu a ideia, vamos criar um troféu Oliveira Bastos. Originalmente o nome do troféu era Oliveira Bastos. Arraial que se preze tem que ter uma rainha do Sírio. Aí preparamos tudo e tal, como a Wanda Cabral e a Marisete confeccionaram uma faixa de cetim escrito Rainha do Sírio e tal. Sendo sírio, paraense, legítimo, tem que ter música paraense. E eu tinha conhecido pouco tempo atrás, os Borboletas do Mar, lá de Marapanim, conjunto de carimbó, lá de Marapanim, os Borboletas do Mar. Aí vamos trazer os Borboletas do Mar para tocar a noite inteira. Qual era o critério para a escolha do ganhador do troféu Veado de Ouro? Então, não era nada de travesti, não era nada de drag queen, que na época ainda não existiam, né? Tinha que ser o veado mais maluco do pedaço. Vinham famílias. Meu chefe da Vale do Rio Doce vinha pra festa com a mulher dele, entendeu? Meus colegas, os geólogos da Vale do Rio Doce, vinham todos, traziam suas mulheres e tal. Era uma festa realmente assim, bastante ampla, tinha um caráter muito aberto, não tinha um caráter mais ou menos, digamos, de gueto que hoje ela possui, não é? Hoje, né, há uma predominância da questão, não é? A questão gay, né? A questão das drag queens, dos travestis, etc e tal, né? O Eloy Iglesias, que assumiu o comando depois que eu voltei para o Rio de Janeiro, né? Ele passou a direcionar, né, mais para essa vertente, né? Essa vertente, né, de defesa de um espaço gay. Na minha ilha, yeah, 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 que maravilha, yeah, 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 eu transo todas sem perder o tom. A morte torna as coisas maiores que si mesmas. Por isso, ora te lembro, Maria do Igarapé, recolhias na lama nos teus dias os despojos da vida revelados pelas secas marés do ver-o peso. Que rumor de tragédia soa na maresia. Ver o peso, que tem essa dimensão simbólica de ter sido um momento emocional e ao mesmo tempo prático na demonstração de possibilidades criativas, de talento criativo, de capacidade de realização das pessoas ligadas ao cinema naquela época e que até hoje a gente percebe que continuam sendo desdobradas e amadurecidas essas revelações de talento para essa atividade. Nos anos 80 veio o Pedro Jungmann, que era um brasileiro, um descendente de alemão, que morava na Alemanha, que fazia cinema lá, e que veio para Belém fazer uma mostra de filmes alemães, se encantou por Belém
e resolveu vir para cá, para Belém, trazendo todo o seu equipamento de cinema para Belém. Ele então resolve ir embora e resolve vender os equipamentos, moviola, câmera de 16mm, ABL, som, o Nagra, que era um gravador na época, enfim, todo o equipamento que ele tinha trazido. E aí nós mobilizamos, nesse momento, que já era o momento em que, da primeira gestão do Almir Gabriel, nomeado pelo Jader Barbalho para a Prefeitura de Belém, e que chama o Jesus Paz Loureiro para ser secretário de Cultura. Foi quando houve essa coincidência do Calil estar aqui com essa ideia da Embrafilme fomentar a descentralização da produção. Discutimos os dois e a proposta dele é que a Embrafilme entraria com a metade e a Prefeitura, através da SEMEC, entraria com outra metade na compra do equipamento. O Crava, então, era um centro que tinha esse equipamento para apoiar as realizações do cinema local, do cinema local. E aí, a primeira ação do Crava foi a realização de um curso de profissionalizante de cinema. Selecionamos 5 pessoas para cada segmento, de som, montagem, emoção, edição, que era o Dominique, edição, fotografia, que era o Chico, produção, que era o César, e fizemos um curso que era teórico e prático, que culminou com a realização de um filme chamado Ver o Peso, de curta-metragem, que eu dirigi e que duas sequências foram dirigidas pela Sônia e o Peter como forma de treinamento também. Então, o Ver o Peso foi a consequência desse curso. Tive a sorte, eu digo a sorte, e além do prazer, a sorte de chegar nesse momento. E aí aconteceu o curso do Crava, que foi a história da chegada dos equipamentos. Eu acho que tem gente que sabe contar a história da chegada dos equipamentos melhor do que eu. Juntou com a Embrafilme, a prefeitura. Eu acho que foi você até que coordenaram, você era o coordenador desse projeto. Criou-se o Crava, que era o Centro de Recursos Audiovisuais da Amazônia. E aí eu comecei a fazer parte desse grupo com outras pessoas e aconteceu o primeiro curso de cinema. Eu não sei se é o primeiro. Realmente um curso que valeu a pena da Amazônia. Estava um grupo de pessoas que hoje, eu acho que alguns estão trabalhando ainda na área, como é o caso de Jorge, é o caso de você, é o caso de outras pessoas, e outros também que são fotógrafos e tudo mais. Ver o peso, meu amigo, quanta paz encontro aqui, vendo teus barcos pesqueiros ancorarem junto a ti. Ver o peso, meu amigo, de tradição imortal, longos anos que enfeitas nossa linda capital. Ver o peso, meu amigo, quantas histórias contais, do pescador que não veio e do bêbado que sustentais. As andorinhas que voam lá no céu azul anil, e os urubus tão sozinhos, procuro em ti o cantinho qualquer para dormir. Inicialmente foi assim, nós trabalhávamos no Colégio Deodoro de Mendonça, o Paulo ainda era aluno, eu era professora. E eu dava aula de literatura junto com meu amigo Ciro Pimenta. Ele disse assim, vamos fazer um trabalho com esses alunos, uma declamação. Aí eu faço Vinícius de Moraes, que ele era muito fã do Vinícius de Moraes, e tu faz com os teus alunos uma declamação da poesia do Drummond. Findou que ele não conseguiu fazer o trabalho dele, e aí surgiu uma primeira apresentação daquilo que seria o grupo Mãos Dadas. A gente esquentava a plateia, como se diz, né? Os artistas da música entrarem, então estávamos lá. Jossi, Paulo, Beto, Arlinda, naquela época era Arlinda, não era ainda Linda Ribeiro, fazendo o trabalho. A gente não queria dar aquela impostação que por vezes parece um pouco afetada, no sentido de que retira o ritmo da literatura para se transformar num texto dramatúrgico, né? A gente não quis nunca fazer isso. Então a gente fazia aquele trabalho de dicção, às vezes pegava uma orientação com uma outra pessoa, mas a gente gostava de fazer esse trabalho que nós descobrimos depois, de se pintar na frente das pessoas, né? De se caracterizar na frente das pessoas, que era vestir a máscara, vestir a persona para ir para o palco. A entrada do Beto, do Salomão, que eles começaram
assim, fazendo fundo musical, e depois eles entraram mesmo para cantar. Então o grupo, é um nome assim meio cafona, né? Mas era um grupo litero-musical. Eu me lembro também na época da redemocratização. Na época da redemocratização nós vivemos emoções muito fortes. Assim como, num determinado momento, ainda uma vez a Deus era o carro-chefe, poemas engajados eram muito importantes. Então eu me lembro de 2 que eram sucessos arrebatadores. Mãos Dadas, do Drummond. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Né? Aí levantava as massas. E o poema do O Rei e o Jardineiro, do Parloreiro, me lembro de uma greve que foi cortado o ponto dos professores, e eles convidaram eu e a Josse. O Gonzaguinha veio para Belém e não conseguia um locutor. Já tinham visto a nossa locução na Serenata, o sindicato foi nos procurar. Até mesmo porque nós somos do sindicato, a gente vai lá. Então a Josse disse: Paulo, vamos abrir com o Rei e o Jardineiro. Rapaz, quando a gente terminou esse poema, foram quase 5 minutos de aplauso. Epístolas e Baladas, de João de Jesus Paz Loureiro. Certa vez, num país de sol, o rei tentou proibir que se plantassem flores e que os pássaros cantassem. E como o rei era todo poderoso, centenas de cumpridores de ordens, que viviam sempre dizendo sim, senhor, usaram pressa em executar o dito. Não fora apenas o fato de ser ingênuo proibir plantar-se flores e aos pássaros cantar. O rei, o Todo-Poderoso, determinou o encarceramento dos jardineiros desobedientes. E mais nenhuma rosa se fez. Morreram tantos beija-flores nesse país de sol que houve um crepúsculo ao meio-dia, só de pássaros agonizantes. Porém, cada passo que tombava como folhas de um outono de penas, guardava no bico silenciado algumas sobras de pólens ou sementes de algumas outras flores e outros beijos. Assim, de cada pássaro enterrado, uma roseira crescia, e pouco tempo depois abria em seus galhos, como um pássaro de pétalas, o cântico das rosas. O rei, coroado com a fúria dos tiranos, submeteu o jardineiro ao mais severo processo de que se tem notícia nesse país de sol. Jardineiro, de que vivem os pássaros? De flores e de cânticos. Jardineiro, de que vivem as flores? De perfumes e cuidados. Jardineiro, quem plantou essas flores? Os pássaros, que vivendo delas plantaram-se roseiras, e quando mortos, foram sementes sonoras de outras rosas. E o rei percebeu que havia alguma coisa que ele não podia fazer, e se tornou tirano, porque se viu mais fraco. Compreendeu que podia esmagar o homem, não sua obra. Ordenou novamente encarcerar-se o jardineiro que poderia ter plantado aquelas flores, e nem percebia que nos campos de seu reino começava a ser verdade a primavera. Esperava. O Gema era um grupo que fazia instrumental aqui, foi o primeiro, assim, jazz, fazer jazz. Tinha um público, né? Ele tinha um público bom já, mas era um grupo vinculado também ao Walter Bandeira, né? Eles faziam shows também, assim, alguns shows individuais, mas também era conhecido de acompanhar, assim, um dos maiores músicos de Belém, acompanhando o Walter Bandeira, né, também. E aí quando surgiu a Anestesia, aí que nós estamos tocando no Roxy, foi um fenômeno porque foi um negócio impressionante que aconteceu na cidade, que as pessoas faziam fila para entrar no Roxy. Tinha gente que ia de 7 horas da noite para lá, e o show começava às 11, 11h30, e as pessoas iam para guardar lugar e lotava aquilo. A gente estava ainda passando som, e o Roxy já estava lá. O nome acabou sendo também responsável, de uma certa forma, pelo próprio sucesso do grupo, né? Porque vendeu bem, foi a cara do grupo, né? O nome é um nome de impacto, né? Anestesia geral, né? Já sugeria assim, um som, né?
Então também teve uma influência muito grande. Um período que estava muito ligado a isso, né? E tudo a música local, assim, das pessoas começaram a valorizar os artistas da terra, assim, mar, né? Tem uns pioneiros e assim, foi muito interessante essa década por isso, assim. Então apareceram os grupos também de rock, né? Já começaram. Então o mercado começou a ser valorizado, o mercado local. Gosto musical daquele padrão, ninguém queria descer, era manter aquele padrão. E isso serviu para os dias de hoje, né? Que a gente podia estar tocando outras coisas aí, mais simples, mais simplórias. Mas a gente gosta assim, da coisa mais elaborada, assim, como o Grupo Gema, com outros músicos que chegaram agora. E influenciamos também outras gerações novas no instrumental, e como nós também fomos influenciados, né? Então acho que foi importante nesse ponto também. Muito essa época é que haviam núcleos de encontros. Primeiro foi o Bar do Parque, então todo mundo na época, além de esta plástica, eu era ator. Eu trabalhei com Cláudio Barradas, eu trabalhei com o Luiz Otávio Barata. Então a gente acabava o ensaio e ia todo mundo no Bar do Parque. Na verdade eu nem bebia, ia tomar café com leite ali. E então eram locais onde se encontravam. Depois abre o 3x4. E aí migra toda aquela população que frequentava o Bar do Parque, migra para o 3x4. A cidade, eu tive uma sequência. Cidade Lavada, Cor de Chuva, depois Cidade Dorme. E Cidade Lavada era muito essa coisa que é o barato de Belém. Choveu, tudo brilha, tudo cheira e refresca. Tem um frescor. E as pessoas, elas tinham uma referência muito grande com o meu trabalho, porque eu sempre pintei muito Belém, especialmente na década de 80, eu pintava a cidade de Belém. Todo o meu trabalho era voltado, mesmo quando eu expunha fora de Belém, eu estava pintando Belém e muito forte as casas, o patrimônio histórico arquitetônico. Toda a minha vida eu morei em casas antigas, hoje em dia de novo estou em casa antiga, então é parte da minha história. Só que eu pintava, mesmo na década de 80, as pessoas comentavam assim, tu pintas uma Belém que nós temos saudade. Uma Belém de janelas abertas, uma Belém que se dormia com janela aberta, uma Belém sem grade, uma Belém de um relaxamento. A minha revolução não foi a revolução da rebeldia, na década de 80 eu não era rebelde nesse sentido, mas era a rebeldia pela escolha de viver de arte, de fazer pintura, teatro, e engraçado, depois, foi na década de 80 que eu me tornei discípulo do Osho, que engraçado que eu tô com 46 anos. 83 eu me tornei discípulo do Osho, recebi esse nome Rohit. Tô com 46. A minha vida, esse ano é exatamente 23 anos Thomas, 23 anos Rohit. A gente abriu o bar, a gente ia inaugurar o bar, a gente não sabia o nome ainda que iria dar no bar, né? Então no dia da abertura se fez uma eleição, né? Para escolher o nome com urnas e tudo, né? Mas lotou aquele espaço. Eu me lembro que meia-noite eu acho que não tinha mais uma bebida. Era impossível, lá dentro a gente não conseguia se encontrar, assim, de coisa, né? Mas eu sei que o nome, de tão pequena, ficou escolhido 3x4 o nome, né? O nome do 3x4 ele foi eleito, né, eleição direta. Na véspera da posse do Tancredo, o bar abriu e houve uma eleição direta com urna verde, revestida de verde e amarelo e tudo.
em que se listou uma série de sugestões de nome de bar, entre elas o 3x4, sugerida pelo Emmanuel Nassar. Precisava dar um nome para o bar, que era um espaço muito pequeno e pertencia ao pessoal de fotografia, né? Eu fiz a minha sugestão a partir desses dados de que o bar era um reduto de fotógrafos, né? E era pequeno. Essa memória afetiva que as pessoas guardam, exatamente que eu acho que era um espaço íntimo ali, um espaço fisicamente pequeno, é um aconchegante. A forma como as pessoas tinham que frequentar aquele espaço, pegando lá suas cadeiras, seus bancos para sentar, não havia uma coisa preparada, dava um tom de intimidade, como se estivesse em casa, olha, pega a cadeira ali, coloca ali, enfim, cada um vai para o seu canto. Um ponto de agregação de bons fotógrafos, de uma produção fotográfica boa, de qualidade. Nessa época também a Funarte promovia as semanas de fotografia. E uma das semanas ocorreu em Belém. Em 1985 foi a 4ª ou 5ª Semana Nacional de Fotografia. Recebemos fotógrafos de todos os estados, foi um grupo excelente de fotógrafos que circulou e o 3x4 era o ponto de referência, né? Aí, bom, todo Sírio, todo mundo vinha para cá documentar Sírio, e o 3x4 era onde a gente saía para encontrar todo mundo. E eu me lembro que eu chegava no 3x4 e eu ia abraçar pessoas. Eu me lembro que eu ia, dava vários abraços, encontrava, eu não era muito bebê, tomava um refrigerante, um guaraná, ficava lá até meia-noite e vinha para casa. O 3x4, ele mantém uma analogia com o Bar do Parque, numa outra configuração. Primeiro, um lugar aberto. Depois é o público que ia ao Bar do Parque, que por vários motivos não vai mais, né? Vai para lá. E depois a vinculação entre o 3x4 com um modo de expressão artística que é a fotografia. Começamos a fazer eventos culturais, que era o varal de fotografia no espaço, né? Projeções, né? Teve assim, era varal de poesia, lançamento de livros, teve desfile de moda, de estilistas alternativos, né? Então várias coisas foram assim, a gente tinha umas programações que vinham propor e o espaço estava aberto, o bar estava aberto, né? 3x4 era uma coisa que eu achei super importante, que a TV Cultura, no caso a Fontelpa na época, começou a fazer programas assim ousados para a ocasião. E o pessoal, a equipe estava muito motivada, muito. Tanto que quando eles inauguraram o Peter, o Laguna, a Maquicó, a Sônia, inauguraram o 3x4, que era um espaço pequeno, o pessoal terminava de trabalhar, iam para lá e colocavam num telão, numa televisão lá, o trabalho do dia, discutiam, nisso bebiam, eu parava a madrugada. Quando estava no 3x4, sentávamos no chão, fedorentes de baratas, né? No 3x4. Era uma vida intensa de poesia, né? Fazendo a poesia e não fazendo, ou vivendo a poesia. Nas imediações da casa do Chicaoca, né? Sentados no chão, né? Entre as baratas que andavam pela calçada, né? E de repente um gato saiu correndo debaixo do carro, né? E nós lembramos isso até um poema que eu fiz com o Boga, 7 vidas, etc, etc. Mas eu acho que foi uma coisa gostosa que aconteceu. Eu acho que é um momento talvez até de fechar, sabe? Ficou uma lembrança gostosa na memória da gente, né? Do que ela se acabando. Eu acredito que essa memória permanece pro resto da vida para as pessoas que eram assíduos do espaço. Ali é uma coisa que fica como uma lembrança ad eterno, né? estresse é o pai de todos, né? O estresse, inclusive, para mim foi a grande referência, porque eu ouvi o disco do Estresse na casa desse meu primo, né? Em vinil, patrocinado pela Pepsi. E é de cara, esse grupo daqui, o grupo gravou o disco em 16 horas e tal. Caramba, bicho, incrível isso, né? 82. Milhares de fãs pelo mundo
luzes, câmeras, Tantos grupos maravilhosos que nós já tivemos aqui em Belém, que infelizmente, por uma questão tecnológica que era precária naquela época, não se tem material gravado, não se tem vídeo dessa época. No auge mesmo, no auge das coisas todas, era o Álibi, era o Mosaico, era o Violeta Púrpura, né, do Marquinho, que era um grupo também que tinha muita força assim, com a galera, né? E lembro de outras tantas bandas que Tribo. A Tribo foi fundamental, porque quando o Cláudio chegou com aquelas letras esculhambando com o Abraço de Aguiar. O Nó Cego, que voltou, né? O PH7, que era uma banda... Isso. Ácido Cítrico. Ácido Cítrico. Foram bandas que marcaram assim. Insolência Pública. Insolência Pública. Grandes caras, né? O rock nacional, que estava bem estabelecido naquela época, 85, 86 e tal. Lá no eixo, né, no tal do Centro-Sul, ali estava bem firme. Tinha já bandas com grandes empresários, com torneios armadas e tal. Aqui a coisa aconteceu depois, né? Foi o reflexo da Pedra no Lago, que foi chegando aqui. Porque o Álibi era a única banda que tinha uma mulher cantando. Ou seja, era no meio do monte da macharada, né? Era a única mulher cantando. Então cantando rock and roll, né? Aí o negócio pegava. Covardia, covardia pra gente. Veio na minha cabeça aquele preâmbulo da música, né? Região Norte, tarará. Região Norte, ferida aberta pelo progresso, sugada pelos sulistas e amputada pela consciência nacional. Aí de cara, que isso, bicho, sabe? Parece que alguém soprou no meu ouvido aquilo, assim. Aí eu anotei, tipo, bicho, vou escrever isso aqui. Eu escrevi na prancheta, né? Aí o meu desenho foi pro espaço, cara. Eu não consegui mais fazer nada. Aí comecei eu pensava em desenhar, né? Aí vinham, assim, fotos na minha mente, assim. Eu começava a imaginar, eu via, assim, nas minhas imagens internas, eu via os índios comendo os Big Macs, assim, né? Via as fotografias, Norte, Morte, né? Só uma letra mudando. Aí comecei, assim, a juntar, tentar resumir aquelas fotos da minha cabeça. Aí fui ali pra beira do rio, no profissional, na universidade, né? Com um papel. Na beira do rio. Um lugar bem inspirador. Rio Guamá. Assim, Rio Guamá e tal. Realmente. Aí lá, cara, saiu a letra assim, como se fosse alguém meditando, né? Cidade criada sobre a região, por que tanta gente teme? Norte não é com M, nossos índios não comem ninguém. Agora é só hambúrguer, porque ninguém nos leva a sério. Só o nosso minério e quem quiser. Em 92 a gente gravou o disco, né? O primeiro disco, o Cavcanem, né? E na hora de gravar o disco a gente sempre teve uma filosofia de todos mandam, né? Todo mundo tem o mesmo poder de voto. E a maioria do grupo não queria gravar a música, por questões de estilo mesmo. Eles achavam que aquela música não tinha a ver com o grupo, né? Eu falo isso com a maior tranquilidade e era voto vencido, né? Só eu e o Peru queríamos que a música fosse gravada. Ela não estava relacionada no disco. E foi graças ao Saulo Teixeira, nosso produtor desse disco, que ouviu a música e falou: Bob, essa música não tá no disco? Eu digo: não, Bob, não tá, mas por quê? Porque 3-2, nós estamos perdendo, então tudo bem, fica pro próximo, né? E aí ele disse: não, cara, mas eu sou o produtor, pô. O produtor tem voto em dobro, né? E eu quero, pô, então vai ficar 4-3. Aí nós gravamos ela foi a última do lado B, né? Que foi gravada em vinil, a última do lado B, assim, que ninguém quer... E, pô, foi graças a ela que a gente está hoje falando, né, de rock, assim, eu falo de rock, no caso, hoje, graças ao Belém para o Brasil, né?
a nossa cultura. Queremos o norte lá em cima, porque onde já se viu, isso é Belém, isso é Pará, isso é Brasil. O que foi muito marcante para mim na década de 80, além das minhas viagens pela Amazônia, tudo que aconteceu de importante na Amazônia, nesse período, eu vi com meus próprios olhos. Por isso é que assim, meu jornalismo é um jornalismo muito vivo, porque é contato com as pessoas. E também porque eu entrei num circuito de palestras. Eu me tornei um palestrante de Amazônia em todos os lugares aqui no Pará, na região, no estado e no exterior. Eu acompanhei por dentro todos esses projetos que começaram a ser concebidos na década de 70, não por acaso, todos eles no momento da crise da energia. O mundo inteiro se reciclou para se poupar de produzir bens eletrointensivos e de gastar energia para gerar produtos de massa como os minérios. E se poupou na Amazônia. Quando o Paulo Fonteles morreu, em junho, 10 de junho de 1987, eu fui o primeiro estranho a chegar no local do assassinato e aquilo me chocou muito. 3 dias antes nós tínhamos participado de um debate no Lauro Sodré junto com o Pinguelli Rosa e depois do debate nós fomos, ele foi me deixar de carro e ficamos umas 3 horas conversando eu ouvindo desabafos do Paulo. E aquele desabafo parece que era premonitório, porque ele disse coisas que eu nunca imaginei que ele um dia fosse me dizer. E 3 dias depois, encontro ele assassinado, daquela forma trágica, não teve nem a menor possibilidade de reação, com 3 tiros na cabeça. Durante 3 meses, eu me empenhei em esclarecer completamente o assassinato. E não parar, não ter receio de dar nome a todos os bois envolvidos. E entre os bois estavam os 2 homens mais ricos do Pará naquela época, ambos hoje mortos. Quando eu terminei a matéria, a longa matéria, que eu tenho o prazer de dizer que ganhou o prêmio FENAGE, que está foi incluída pelo Igor Fuzet no livro das grandes reportagens mundiais que ele selecionou. Quando eu terminei esse texto, eu levei para a diretora administrativa do Grupo Liberal, onde eu ainda prestava serviço como prestando notícias para o Repórter 70. Levei para ela a Rosângela Aranatizan, que era a pessoa com quem eu tinha mais contato de todos os herdeiros, e ela leu na minha frente. Quando ela terminou de ler, ela ficou impressionada, disse: Lúcio, que coisa! Mas eu não posso publicar, porque envolve 2 anunciantes, maiores anunciantes do jornal. Aí eu pensei, disse: Loloca, que ele se tratava como Loloca. Loloca, e se eu fizer um jornal para publicar isso? Ela disse: eu imprimo aqui no Liberal de graça, desde que tu não cites a gráfica. Então o jornal pessoal, que eu imaginei que tinha sido só para publicar a história verdadeira do Paulo Fonteles, eu descobri que as histórias verdadeiras não saíam na grande imprensa com toda a democracia que nós tínhamos. Você tem todos os meses no Pará e na Amazônia em geral, você tem temas de um sentido de vanguarda muito grande, vanguarda mundial. E aqui ninguém discute. Semana passada, o presidente da Vale do Rio Doce disse: nós vamos comprar a maior empresa de níquel do mundo e vamos passar do zero para ser a maior empresa de níquel do mundo. Onde é que estão as grandes jazidas, fora as do Canadá, dessa empresa que ele comprou? Estão no Pará. O Pará sabe disso? Não. O Pará está 80 anos atrás dessa data. E quem são os responsáveis por essa defasagem? Os intelectuais. Porque eles comem 3 vezes por dia, eles são pagos para pensar, eles têm tempo para pensar e eles têm uma bolsa pública, que é a universidade. Eu acho que o espaço público desapareceu. Isso é que é o grande problema e a universidade contribuiu muito para isso, quando ela criou a carreira universitária. As melhores cabeças, aqueles que têm mais tempo para pensar, eles escrevem para os seus pares, porque o que interessa para ele é a banca examinadora da dissertação de mestrado, da tese de doutorado, de pós-doutorado, e é um mundo fechado. Então ninguém vai mais para a rua, ninguém vai mais para os bares, ninguém se expõe nos jornais, ninguém se expõe nas publicações que não sejam normalizadas, que não circulem no mundo científico. Então eu acho que a grande perda que nós tivemos foi do intelectual público.
canta junto e vê meu boi balancear. Tirei toada pro meu povo balançar. Pra morena, canta junto e vê meu boi balancear. Lá vai, pavulagem do teu coração. Lá vai. O início de tudo isso foi uma proposta da gente colocar um boi na rua. Então o Cincinnati tinha vindo de São Luís, trouxe um boizinho, nós botamos ele numa tala, a gente espalhava na cidade que ia sair um boi, domingo na praça. A gente fazia uma roda com os tambores e aí começamos a descobrir toada de Parintins, toada de Belém, né, dos bairros de Belém. Começamos a ver que tinha uma porrada de boi na cidade, que na verdade nessa época eu estava numa pesquisa do Antônio Carlos Maranhão, na SEMEC, e estava muito vivo, até porque eu não tinha visto ainda essa dimensão da cultura popular. Esse momento era um momento que o Rui convidou a gente para colocar essa coisa na rua, entendeu? Então, as toadas que nós começamos a tocar, essas toadas que eu recolhi, algumas delas a gente já aprendia junto, né? Não era uma questão da gente ensinar, a gente aprendia junto com a galera. Hoje a gente ensina essas tradicionais para as pessoas, mas na época nós estávamos aprendendo. Então, houve a necessidade realmente de se profissionalizar, de avançar na questão da organização. Eu acho que nesse momento realmente começaram a sair pessoas, né? Então, e chegar pessoas, tanto que nós costumamos dizer que eu acho que a maior parte das pessoas que tocam hoje na nossa música, que vem dessa época lá dos anos 80, passaram pelo Pavulagem. Foram mudando, né? No início não tinha nome nenhum, depois passou a ser Boi Pavulagem do Teu Coração, quando resolveu realmente colocar o boizinho na tala da volta na praça, já chamou-se Boi Pavulagem do Teu Coração. Aí essa coisa foi evoluindo, né? Então a gente foi mudando o nosso conceito com relação à música, pesquisando, se aprofundando no conhecimento sobre aquilo ali, e foi realmente se modificando, até chegar ao Arraial do Pavulagem, que é o nome que está hoje. E depois o Instituto Arraial do Pavulagem, né? Que já é um lado mais social, né? Que hoje, por exemplo, a gente tem um título de utilidade pública para o Estado do Pará, dado pelo governo do Estado. A Praça da República, nós fomos para lá, não porque é um lugar elitizado, porque é o centro da cidade, mas porque é um pedaço do mundo. E era para o mundo que a gente queria falar, era para o mundo que a gente queria dizer que, como cidadãos da floresta, a gente queria encontrar uma maneira de contribuir, não para chegar no Faustão, né? Mas para chegar no coração de cada morador da floresta, para dizer para eles que o carimbó está ameaçado, que o boi-bumbás velho está morrendo, que a gente precisa sensibilizar todo mundo. Esse mergulho que a gente deu para dentro de organizar foi um mergulho não para viabilizar um processo contemplativo, mas um processo de construção, né, e de participação coletiva das pessoas. Então nós temos um embrião de umas 600, 700 pessoas mais ou menos, né? Incluindo aí nas oficinas, nos ensaios, na construção da adereçagem, das bandeiras, a gente vai atingir isso. Esse é o núcleo que a gente tenta orientar e tenta encaminhar no sentido de dizer que a gente precisa construir um processo saudável. Essa ideia do arrastão ela já veio desde o início, né? Ou seja, quando a gente dava a volta na Praça da República, para entrar no teatro. Para entrar no teatro. Esse arrastão já era para buscar as pessoas. Né? A gente brinca com uma coisa muito nossa da curiosidade do povo, né? Passou um boi, vai atrás do boi. Tem experimentado nesses anos, Alan. Eu acho que a experiência mais bonita da minha vida é essa, de conviver as ideias com as diferenças. Eu não penso igual o Júnior, o Júnior não pensa igual a mim. Mas a gente quer que a cultura da floresta conquiste, né, o coração de cada pessoa que chega aqui. Nós estamos comemorando 20 anos de Arraial e quando a gente se lembra desses anos 80, a gente se lembra do Nilson, do Genésio Tocantins, do Januário, do Chicaoca, entendeu? Daquele encontro da Açaí, daquela reunião da SEMEC. Te lembra? Que foi quando eu te conheci lá, do festival, de tudo isso. Pô. A gente acredita que a nossa contribuição é muito mais forte nesse exercício coletivo. Valdez, eu prometo um verso de luz do Paracauari, azul do mais claro, reverso da aura da Nara em ti. Ô Valdez, eu prometo um verso de luz do Paracauari,
azul do mais claro, reverso da aura da Nara em ti. Inês da estrela, da fala de ouro, descobre tesouros e mares sem fim. Na volta do mar, me traz um escrito em forma de trito, por mais esquisito que eu vou musicar. Lavrar a palavra de estanco da trava, muleira da vasca, porteira de ti. Lavrar a palavra de estanco da trava, muleira da vasca, porteira de ti. Inês da estrela, a fala de ouro, descobre tesouro e mares sem fim. Na volta do mar, me traz um escrito em forma de trito, por mais esquisito que eu vou musicar. Lavrar a palavra de estanco da trava, muleira da vasca, porteira de ti. Lavrar a palavra de estanco da trava, muleira da vasca, porteira de ti. Inês da estrela, a fala de ouro, descobre tesouro e mares sem fim. Na volta do mar, me traz um escrito em forma de trito, por mais esquisito que eu vou musicar. Lavrar a palavra de estranco da trava, muleira da vasca, porteira de ti. Lavrar a palavra de estranco da trava, muleira da vasca, porteira de ti. Lavrar a palavra de estranco da trava, muleira da vasca, porteira de ti. Lavrar a palavra de estranco da trava, muleira da vasca, porteira de ti. Lavrar a palavra de estranco da trava, muleira da vasca, porteira de ti. Lavrar a palavra